A gente que tem menina, a gente tem um cuidado maior, né? Mas eu lembro que Davi, quando ele chegava, pai, eu via que ele caía, ele olhava para mim e gritava, levanta, 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 aleluia, levanta. Não podia imediatamente, tadinho, gente. Vem cá, velho. Não, vamos, homem, vamos, levanta. E até hoje é assim. Mas nós temos um senso de proteção. Precisamos ter um senso de segurança e não de proteção. Amém? Quando você fica protegendo muito, você impede o crescimento. Mas quando você dá segurança, é como alguém que vai andar de bicicleta e você pode falar com ele, não vai andar de bicicleta porque você pode cair e se machucar. O que é isso? Proteção. Mas quando você fala com ele, fala, olha, pega o capacete, pega a cotoveleira e vai andar de bicicleta. Para você cair, você está seguro. Porque vai ter que cair. Mas você mostrou segurança para ele. Você está entendendo? Eu falo isso aos pais que estão aqui, eu falo isso aos líderes que estão aqui, a igreja que está nos ouvindo agora. Porque a nossa visão não pode ser esse fundamento pastoral. E vamos crescendo de forma fraca. E não conseguimos vencer as lutas, vencer nossas batalhas. E vem um dia mau, vem um dia difícil. E nós vamos caindo, não temos o fundamento necessário para conseguir vencer. Um surfista, quando ele vai à praia, ele vê que o mar está calmo, tranquilo, que ele diz, o dia não está bom hoje. É ou não é? Ixi, olha como é que está isso. Mas está lá os banhistas, gente nadando, andando com seus jet skis, estão ali. E ele, não, o dia está bom, não. Ele pega sua prancha, põe no carro e volta. Mas quando o surfista vai no bar e vê que as ondas estão agitadas, vento forte, quase tempestade, ondas, mar revolto, ele coloca a sua roupa de preparação ali, pega a sua prancha e fala, hoje, o mar está ótimo hoje. Não tem banhista, mas está cheio de surfista ali. Porque foram fundamentados, preparados para enfrentar as grandes ondas. Foram preparados para enfrentar aqueles ventos fortes e aprender a contornar na crista da onda, subir e descer, ainda que caia algumas vezes, mas estão melhorando, estão crescendo. A igreja apostólica é isso. Ela não tem que ficar procurando apenas águas tranquilas para ficar bebendo, não. Ela tem que aprender a andar nos altos mares, enfrentar as tempestades, enfrentar as lutas, enfrentar as ondas grandes e saber que Deus está contigo. Ele é a prancha que te leva a ondas maiores, porque este mar agitado não vai te matar. Este mar agitado, essa tempestade não vai te destruir. Você está na prancha chamada Jesus, que vai te levar a enfrentar o que tem que enfrentar, a lutar o que tem que lutar e vencer o que tem que vencer. Se você crê, se expressa em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. E no fundamento pastoral nós encontramos uma igreja cansada, porque o pastor tinha que fazer tudo. O pastor tem que ser profeta, ele tem que evangelizar, ele tem que ensinar, dar treinamento. Ele tem que ter projeto, ele tem que ter estratégia, ele tem que ter tudo. Por isso que pessoas que querem ser cuidadas o tempo inteiro não se desenvolvem. Elas não crescem. E quando há fundamento apostólico, o propósito é fazer com que a igreja cresça e amadureça. Qual é a minha realização como pai? É ver que a apóstola Júlia e o cooperador Davi cresceram e constituíram a família deles. Isso mostra que eles se desenvolveram, eles cresceram. Não ficaram debaixo das minhas asas. Embora de vez em quando vai lá em casa e acha que é o pingo doce. Tem que aprender, ruim morar perto por causa disso, né? Vai lá em casa, sai com a sacolinha... E entra de novo, sai com a tapaué, visita o armário. Mãe, tá faltando esse negócio aqui de limpeza. Eu falei, pingo doce aqui? O que é? Só falta querer desconto agora. Compra 100, ganha 40. E vai fazendo as compras, mas saiu debaixo das asas. Cresceu, essa é a dinâmica da vida. E assim como fazemos com a nossa família, nós não temos filhos para nós. Amém?
nós geramos filhos para o reino. E precisamos liberar os filhos para o reino, como Ana pediu um filho. E se chamou Samuel, e entregou para o reino, para servir ao Senhor. Assim também é a liderança que está gerando filhos para crescerem, desenvolverem, para constituir famílias, casamentos, prosperarem, para acessar os ministérios, para serem apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Você entende isso? Por isso que o nosso coração não pode ser invertido. Há muitos que estão com o coração de pedra e o rosto de carne. Nós precisamos ter o coração de carne e o rosto de pedra. Isso significa pronto para bater, pronto para apanhar lá fora, pronto para enfrentar as crises, as ameaças, os desempregos que em algum momento vêm, a concorrência que é alta. Não um coração endurecido, porque Deus não fez, porque Deus não ouve, porque Deus não age. Não, não. Deus nunca perdeu o controle da sua vida. Acontece que você tem que aprender que quando você pede um milagre, Ele te dá um ensino. Porque Deus é pedagógico. Tudo que você precisa já foi liberado, Efésios 2. Tudo que você precisa já foi liberado no reino do Espírito. O que Deus está fazendo não é preparando o milagre, é preparando você para receber o milagre. Ele está forjando você, a tua essência, o teu caráter, porque Ele não quer que as suas conquistas façam com que Ele perca você. Ele é Pai. Ele não quer te dar algo que você vai se ensoberbecer, se perder, se corromper. Ele quer te dar algo que realmente você está maduro para receber. E você vai continuar na presença dEle, com o seu carro, com o seu casamento, com a sua casa, com a sua família. Há um pastor Abílio que contou um milagre aqui agora da casa que conseguiram. Não, mas está um pouquinho longe, não vamos hoje não, amor. Agora é que nós vamos mesmo. Foi Ele que deu, tem que honrar a Ele, agradecer a Ele. Não é receber algo do Senhor e se perder com isso. Por isso nós precisamos desenvolver a nossa salvação. Há uma responsabilidade que está em você, que está em mim. E Paulo escreveu aos Filipenses, capítulo 2, verso 12. Vamos comigo. Olha como essa igreja já estava assim no nível de maturidade. Preste bem atenção. Assim, pois, Filipenses 2,12. Amados meus, como sempre obedecestes. Meu Deus, ele escreveu isso com alegria, não foi? Como sempre vocês obedecem. Não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência. A alegria de Paulo, amor. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós o querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Desenvolvei a vossa salvação. Quem aqui um dia foi salvo por Jesus Cristo? Levante as mãos bem alto, com alegria, levante as mãos bem alto. Amém? Agora o que Ele quer é que nós venhamos a desenvolver essa salvação, para que não fiquemos dependentes, para que não fiquemos emocionalmente crianças. Nós precisamos crescer. Assim como fisicamente você cresceu, assim como você tem que crescer e sair da casa do teu pai, da tua mãe, e constituir a sua família, na vida espiritual também você tem que se desenvolver. O fundamento apostólico é para isso. Eu sei que alguns não suportam, não aguentam, porque uma palavra apostólica que vai trazer confronto, para que você mude, para que você se desperte. E quando alguém foi muito mimado dentro de casa, mimado pelos pais, vem uma liderança, vem um professor, e vem um policial talvez, uma autoridade, fala algo que é certo, e corrige, e alinha ali em amor, ele espana. Ele não aguenta. Ele entrega, também não quero mais. Eu queria mesmo entregar, eu queria mesmo dar um tempo. Feridinha. Fundamento pastoral. Porque não se desenvolveu. É diferente de um novo convertido que está aí no caminho. Mas tem os crentes velhos aí fora, que dá mais trabalho do que os novos. Sabe por que ele dá trabalho? Porque ele não trabalha. Quem não trabalha, dá trabalho.
Quantas mulheres nós temos aqui casadas que os homens, quando não vão trabalhar, só a misericórdia de Deus em casa. Você não pode falar, não, você está olhando desse jeito. Quando ele está em casa, amor, me dá isso, amor, faz isso, amor, opa, amor, faz isso aqui, amor, tem que pegar isso aqui. E ela assim, dá emprego para esse homem, me liberta. Não é por amor a ele, é por amor a mim. Se estivesse trabalhando, não estava dando trabalho. Então quem trabalha não dá trabalho. Amém? Mas só que pessoas machucadinhas, pessoas muito ferentinhas, com espírito de coitadismo, elas nem querem nem trabalhar. Porque nós temos que sair 6 da manhã para trabalhar, enfrentar 3 transportes, chegar à noite, não, eu quero trabalhar bem período. Amém, glória a Deus, que Deus te dê. Nós precisamos mudar isso. E nós tivemos cerca de 30, talvez 40 anos para cá, tivemos a influência dos latinos-americanos, que começaram com uma movimentação de comissionamento, onde eles começaram a trazer um problema para a igreja. Por quê? Porque começou a comissionar um monte de apóstolos, Jesus virou batismo, apóstolos, sem saber o que é o apóstolo. De uma igreja para uma igreja. Eles foram comissionados por vaidade, muitos comissionados por títulos. Eu conheci apóstolos que pagaram para ser comissionados. E que queriam fazer parte, meu amor, de um dos 12. E cada um queria ter os seus 12. Não importava o caráter, não importava o padrão de familiar, não importava a vida moral dele. Importa que tu vai ser apóstolo, aleluia, preciso ter meus 12. E hoje temos essa distorção no mundo, e por isso que hoje muitas pessoas se encontram os apóstolos, porque muitos falsos foram levantados. Mas quem levantou talvez estava até bem motivado, mas estava imaturo. Levantou bem motivado, mas estava com imaturidade. Fez isso precipitadamente. Nós tivemos alguns prejuízos por causa disso na história. Tivemos um problema com a igreja, que o fundamento é pastoral. O movimento foi apostólico, então nós temos que inverter isso. O fundamento é apostólico e profético, visão e execução. O movimento é evangelístico, pastoral e mestral. Enquanto apóstolos e profetas vão fundamentando debaixo de visão, porque a coisa mais importante no profeta não é a boca, como muitos pensam. Porque tem profeta que fala. E vai entregando um monte de recado, assim diz o Senhor, e vai, e entra na vaidade, entra na emoção, na alma, na carne, e fica ali meia hora falando, porque os profetas antigamente não ficavam assim não, eles falavam assim diz o Senhor, 10 segundos, acabou. Os profetas de hoje, eles querem vir falando, mais aí, ela para falar 10 segundos, ele quer falar 3 minutos, aquela pessoa. E a pessoa começou a chorar. Não fala mais, não fala mais. Mas o profeta, muito mais importante do que a boca, são os olhos. O profeta primeiro, ele enxerga. Por isso que uma águia, ela não come aquilo que ela não vê. Lá de cima, quilômetros de distância, ela consegue ver o que ela vai comer, o que ela vai abrir a boca para se alimentar. O mais importante de um profeta é a visão. Então aquilo que ele está vendo, o reino do Espírito, um profeta é aquele que é como se fosse um estilista de moda. Ele está avançado. Enquanto nós estamos aqui no inverno, já estão agora, os estilistas já estão preparando já a roupagem, já desfilando com a roupa já do verão. A gente começa a ver aquelas roupas top, aquelas coisas que eles vinham criando. Que isso, muito frio aqui. Mas daqui a 3 meses, 4 meses, nós vamos ver as pessoas usando aquela roupa. Porque o profeta, ele vai enxergar além. Deus o chamou para isso, para enxergar além. E o apóstolo, ele vai executar. Embora o apóstolo também é profeta, também é evangelista, também é pastor e também é mestre. Mas o apóstolo agora vai executar aquilo que o profeta está enxergando. Então eles fundamentam debaixo de uma visão e de uma revelação.
não debaixo de uma vaidade e não orientados pela carne, não para parecer, mas fundamentados na rocha que é Cristo. Quantos entendem isso? E agora, pastores, evangelistas e mestres, como foi o evangelista Filipe, ele fez um movimento em Samaria, movimentou tanto que preparou aquela cidade, evangelisticamente, um movimento evangelístico, ganhou vidas e trouxe para a sinagoga, trouxe para a igreja. E agora qual é o movimento pastoral? O movimento pastoral vai apacentar aquelas vidas, vai cuidar das vidas que os evangelistas ganharam, vai tirar os carrapejos, vai dizer qual é o caminho, vai visitar, vai estar cuidando. Deus, essa visão é perfeita. E os mestres vão se movimentar com um treinamento de capacitação, para que tenham conhecimento. Por meio do conhecimento tenham revelação, para que não sejam enganados pelos ventos de doutrina, para que, como está em Efésios 4,15, eles não andem agitados de um lado para outro como um menino que não sabe para onde vai, não sabe o que fazer, mas que cresceu, porque foram treinados. Por isso que nós precisamos de treinamentos. Eu treinei Davi de forma em ferro e fogo. Apóstolo Johnny também. Ferro e fogo com eles. Está dando coisa boa por enquanto. Aleluia. Está dando certo. E vai rompendo. Eles tiram alguma coisa e tá outra. Mas liberando mulheres e homens fortes. Minha esposa é uma mulher forte. Eu treino ela há 33 anos. Tem um pouquinho de trabalho, né? Mas tá indo. Aleluia. Eu treinei ela a fazer meu prato. Eu gosto, Deus já me faz. Eu treinei ela a separar minha roupa. Mas eu separo minha roupa. Eu treinei ela na comida da fonte. Eu treinei ela esse tempo inteiro. Aleluia. Foi bem treinada. Hoje ela está na dinâmica da vida. Então, ela faz o meu prato. Ela, às vezes, comete umas falhas, né? Coloca o prato, morrer de fome, esquece o garfo. Aí eu vou ensinar algo para vocês, homens, quando a sua esposa colocar o seu prato na mesa e ela esqueceu o garfo e a faca. Você faz bem assim, ó. Quando eu faço assim, minha esposa vai lá e coloca a faca. Mas não tente fazer isso sem antes treiná-la. Vai devagar. Vou chegar lá hoje, bate aqui meu garfo e a faca. Aí voa a panela, voadora, ela vira ninja. Se pegar no dia mal, você tá na água. Vai surfar. Mas foi treinada. Mas tem que ser igual você adestra, né? Com todo respeito, né? Quando você adestra um cachorro, né? Você vai lá, faz isso aqui. Aí ele vai lá, fiquei sem o meu almoço hoje, meu Deus. Tá garantido o aniversário hoje. Aleluia. Então você adestra o animal. Aí depois que ele faz o que você gosta, você vai dar um pedacinho de carne. Não é? Aí o que ela faz? Quando ela vem e faz o que eu gosto, ela fala, amanhã pode ir na Primark, na Zara. Começa na Primark, porque é barato também. Ela vai lá e ela vai feliz, igual pinto no lixo. Mas é a lei da compensação, amém? Não é só pedir, você tem que dar, tem que alegrar, tem que agradar, aleluia. Então ela não vai voltar para casa hoje não. Vasti. De vez em quando eu chamo ela carinhosamente de Bebel. Bebel. Eu só não falo Geza, mas falo Bebel ou Bebel. Eu te amo, amor. Você sabe que eu te amo. Muito. Sério. Vou almoçar até a janta. Ai, meu Deus. Perdoar é bíblico, tá? Então, esse movimento mestral, ele vai estar preocupado em capacitar as pessoas. Por isso nós temos um centro de treinamento apostólico, onde estamos fundamentando as pessoas para que elas cresçam,
na palavra. Se desenvolvam para que cheguem onde tem que chegar. Assim como você tem na sua vida natural, na sua escola, na sua faculdade, também na sua vida espiritual. Você não pode ficar do mesmo tamanho espiritual de 10 anos atrás. A cada mês tem que crescer, a cada semestre desenvolver, a cada ano se tornar uma pessoa melhor. Por isso, treinamento se aperfeiçoa, treinamento se capacita. E quando vier cilano mágico, quando vier o engano, quando vier a mentira, você vai saber o que é verdade. Você vai estar aprofundado, fundamentado na palavra. E o Espírito que dele é o querer e o efetuar. Se você quer, igreja, se expressa aí, em nome de Jesus. Diga meu Deus. Aleluia. Fundamento e movimento. Precisamos colocar em ordem isso. Colocando em ordem. Atos capítulo 21, vamos para mais fundamento. Atos capítulo 21, verso 7. 3 referências, 3 números proféticos. 21, 7, 10. Atos 21, a partir do verso 7 até o 10. A paragem seguinte, depois de sairmos de Tiro, foi Ptolomeida, onde saudamos os crentes. Demoramos-nos junto deles, porém só um dia. Seguimos então para Cesareia e ficamos em casa de Filipe. Olha aí o evangelista que foi salvo. Um dos primeiros 7 diáconos. Um deles foi Estevão, está lá em Atos capítulo 7. 7 representou o aperfeiçoamento daqueles diáconos. Filipe fez parte de um dos 7 que foram separados pelos apóstolos. Os apóstolos viram que eles não poderiam mais ficar em movimento, eles tinham que fundamentar. Eles não poderiam mais ficar cuidando das viúvas, das necessidades, não, eles tinham que fundamentar. Então ele disse, olha, nós precisamos separar tempo para a palavra e para a oração. Com a palavra, conhecimento. Com a oração eu tenho revelação. Eu vou repetir, com a palavra eu tenho conhecimento, mas com a oração eu tenho revelação. Porque eu busco um conhecimento, mas eu preciso de alguém que me revela. E quando eu busco em oração, você vai receber revelação daquele conhecimento. Porque sem revelação, você vive só a letra. E só a letra, nada. Mas com a oração vem o Espírito sobre a letra. Meu Deus. O Espírito sobre o conhecimento. Então, é importante que você saiba que esses movimentos, como eles são importantes. Assim como aconteceu aqui nesse texto, onde Filipe, o evangelista, um dos primeiros 7 diáconos, olha o nível de diácono. Quando começaram, Filipe era um diácono e foi evangelista. Estevão, um diácono. Eles eram de boa reputação, cheios do Espírito Santo. Eles operavam com sinais, com milagres e com curas. Olha o nível da igreja apostólica como baixou de lá para cá. Hoje há diáconos e estruturas que são beberrões, são mentirosos, são violentos em casa, agridem suas esposas, não disciplinam seus filhos, estão envolvidos em pecados sexuais, são infiéis na vida financeira, têm problema de caráter na vida lá fora, problema moral. Olha o nível de diáconos. E nós fomos constituindo, fomos deixando esse nível, fomos baixando o nível e chegamos ao modelo da igreja Apocalipse. Pensamos que estamos com autoridade, fomos conhecidos, comissionados como líderes. E o Senhor diz, você não sabe que é pobre, seco e nu. Vai comprar ouro e colírio para os olhos. Você está morno. Diáconos serão diferentes. Você entende o modelo da eclésia? Como é importante nós entendermos sobre a igreja, o modelo da igreja, qual é a igreja que o Senhor tem para esses dias. Então ele continua dizendo no verso 9, ele tinha 4 filhas solteiras que possuíam o dom da profecia. 4 filhas solteiras. E com isso você é indesculpável.
Porque evangelista, enquanto estava fazendo a obra lá fora, porque evangelista fica fora, Deus estava cuidando das filhas dentro. Elas profetizavam. As filhas de Filipe, o diácono e agora evangelista Filipe, eram 4 moças, donzelas, eram virgens. E profetizavam. Que ministério, que família. Aí desde quando eu comecei a fazer a obra, o ministério, se o ministério, minha família acabou. É porque você não soube organizar a sua família. Você tem que ter tempo para a sua família, tem que ter tempo para o seu ministério. Equilíbrio faz parte de uma vida com Deus. Porque não adianta você conquistar, ganhar vidas lá fora e perder a sua família. Mas você ganha a sua família, sabe quando e como? No dia a dia. Dia a dia. Eu e o apóstolo sempre viajamos muito, tínhamos nossos momentos lá fora, ministrando. E até mesmo quando estávamos no nosso centro apostólico, na nossa base ali em Palmas, o tempo que nós tínhamos em família, eu era intenso em família. A apóstola Julie, até hoje, ela não pode me ver sentado no sofá que ela põe a cabeça e pede uma massagem, um carinho, até hoje. É o tempo de qualidade dela. E ali, fico ali com massagem com ela, é o tempo dela. Porque melhor são os pequenos momentos todo dia do que você separar um momento 2 vezes por ano. Quando estão entendendo o que eu estou falando. O imperador Davi, em forma de consolidação, a gente sentava ali. Eu tinha treinado o apóstolo, falou, amor, faz um petiscozinho pra gente, né? Não gostei dessa risada, foi meio maligna assim. E de vocês também. Então ela estava ali preparando um petiscozinho, eu estava com o Davi no videogame, jogando com ele, aí a gente conversava, né, amor, o tempo inteiro conversando com o Davi, as coisas da vida, ministeriais. Davi sempre fez muitas perguntas, eu gosto disso, e perguntava as coisas, eu estava ali com ele. Mas ele sabia que quando eu deixava eles ali, que já tiveram o tempo deles, eu ia fazer o que Deus me chamou para fazer, eles não reclamavam disso. Era o tempo de viajar, era o tempo de treinar, era o tempo de ficar ali treinando uma equipe. Ficávamos até madrugada e eles em casa. Vocês estão entendendo isso? Nós tínhamos o dia que chamávamos o dia de família, o dia do petisco, né, Davi? Lembra? Era às quintas-feiras, amor. Toda quinta-feira nós reservávamos para ter um tempo ali. Aí a apóstola fazia pipoca, fazia os petiscos, a gente assistia um bom filme ali, nós 4 em família. Sempre ali juntos. Mas também, isso não era uma religiosidade. Se não tiver, nossa, acabou pra mim. Exatamente. Ele assistia o filme junto às quintas-feiras, ele colocava o celular, ele passou 3 anos aqui em Portugal, dos seus 15 aos 18 anos, e a gente assistia junto, né? Lógico, ele não tinha a comidinha que eu tinha, né? Aleluia. Mas ele estava à distância, estavam juntos ali. Mas eles foram fundamentados em fundamento apostólico e não pastoral. Então, quando não podíamos estar naquela quinta-feira, eles ficavam chorando. Não deu, pronto. Dia do aniversário. Não, é porque tem que comemorar no meu dia. Se não for no meu dia, não precisa mais. Que isso, não deu. Que coisa é essa? Mano, vamos comemorar um dia antes, uma semana depois, 3 dias depois, comemorava de boa, não ficava ofendidinho. Meu pai não me ama, minha mãe não me ama. Não, para com isso. Não deu. Não tem carne, não deu para comprar biscoito, não tem biscoito. Época de escola, eu lembro da apóstola Júlia, conta a história que eu morro de rir, que era para comprar as apostilas, era muito caro na época. Aí eu tirava cópia. Todo mundo lá com as apostilas, né? As pessoas de melhor condição financeira, colorido, da Júlia, preto e branco. E eles ficou feridinha por isso. Também fica aí só servindo a obra, servindo a igreja, sabe como é que eu tô? Não. Hoje é cópia, amanhã muda, calma. Hoje nós estamos morando aqui, ali no Manancial Hall. Calma. Deus é pedagógico, Ele está nos ensinando alguma coisa. Tudo aquilo que Deus nos tira é por um momento. E sempre que Ele tira, Ele está nos ensinando alguma coisa.
O diabo só tira se tiver brecha. Não tem brecha, é Deus te provando. Deuteronômio capítulo de número 8. Eu te deixei passar fome. Eu te humilhei para saber o que estava no teu coração. Eu estava te provando. Quantos entendem que eu estou falando de aleluia? Então, durante a nossa estada de vários dias, fomos visitados por um profeta chamado Ágabo, vindo da Judéia. No verso 11, dirigindo-se a nós, pegou no cinto de Paulo, amarrou os seus próprios pés e mãos com ele e disse: assim diz o Espírito Santo, o homem a quem esse cinto pertence será semelhantemente, amarrado pelos judeus em Jerusalém e entregue aos gentios. Um movimento profético. Como era importante, Paulo era um apóstolo. Agora chega o profeta Ágabo. Paulo, ele ia seguir viagem, e o profeta olha para Paulo, pega o cinto de Paulo, porque Paulo ia seguir viagem, e amarra nos pés e diz: Paulo, assim vão fazer ao homem que colocar os pés lá. Porque Ágabo viu. E agora cabia Paulo executar ou não, atender ou não. Então os apóstolos e profetas vão fundamentando os caminhos. E o movimento evangelístico, pastoral e mestral vai trazer a mudança que nós precisamos. Quantos estão entendendo? Diga aleluia. Diga glória a Deus. Então é ganhando, cuidando e ensinando. Repita comigo: ganhando, cuidando e ensinando. De novo: ganhando, cuidando e ensinando. Diga aleluia. Diga glória a Deus. Por isso que apóstolos também, eles são como pais espirituais. Porque a mãe, que é uma mãe espiritual, assim como uma mãe natural, ela cuida do emocional do filho. É por isso que o filho, quando se machuca, ele vai correr para a mãe. É assim ou não é? A maioria das vezes é isso. Vai correr para a mãe. Eu machuquei, mãe, machuquei. Por quê? Porque a mãe vai gerar uma cura emocional. A mãe é que gera o crescimento emocional. Mas tanto o pai natural como tem que ser o pai espiritual, ele vai gerar agora um crescimento moral. Ele cuida da vida moral. Por isso que o homem, o pai, geralmente não fica passando muito a mão. Ele está cuidando da moral do filho. A mãe, o emocional. O pai, a vida moral. Por isso paternidade é importante nesses dias. Quantos entendem? Diga aleluia. Então, Atos capítulo de número 8. Eu estou quase encerrando. Me dá mais 1h30. Eu não vou almoçar em casa mesmo. Você está rindo? Vou para sua casa então. Tá bom. Mais um, cabe? Atos capítulo 8, a partir do verso 9. Preste bem atenção. E estava ali um certo homem chamado Simão, que anteriormente exercera naquela cidade a arte mágica, e tinha iludido o povo de Samaria, dizendo que era uma grande personagem, a qual todos atendiam, desde o menor ao maior, dizendo: este é o grande virtude de Deus. E atendiam-no, porque já desde muito tempo os havia iludido com artes mágicas. Mas como crescem em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam tanto homens como mulheres. E creu até o próprio Simão, e sendo batizado ficou de contínuo com Filipe, e vendo os sinais e grandes maravilhas que se faziam, estava atônito. Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, como nós lemos, os quais, tendo descido, oraram por eles. Preste atenção. Oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em o nome do Senhor Jesus. Então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Isso o apóstolo João e o apóstolo Pedro colocava as mãos sobre eles e eles recebiam o Espírito Santo. E Simão, lembra de Simão, o que andava com Filipe? Simão, o ex-mágico, então, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhes ofereceu dinheiro. Para quê? Imagina ele chegando para o apóstolo Pedro: nossa, que tremendo isso, você põe a mão, eles caem.
Você põe a mão, eles são cheios do Espírito Santo, começa a orar em línguas, começa a ter esses movimentos. Quanto que é? Daí, eu tenho dinheiro aqui, eu ganhei na mágica no mês passado. Quanto que é? E queria pagar para Pedro. E Pedro, porque era fundamento, a palavra era de fundamento. Olha o que ele diz aqui. E Simão vendo, verso 19, dizendo: dai-me também a minhas de poder, para que aquele sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Mas disse-lhe Pedro: teu dinheiro vai contigo para a perdição. Traduzindo, para o inferno. Para o inferno com teu dinheiro, Simão. Pois cuidastes que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Tu não tens parte nem sorte nesta palavra, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, desta tua iniquidade, e ora a Deus, para que porventura te seja perdoado o pensamento do teu coração. Pois vejo que estás em fel de amargura e em laço de iniquidade. Respondendo, pois, Simão disse: orai vós por mim ao Senhor, para que nada disso disseste venha sobre mim. Agora entenda, Simão foi muito bem intencionado. Nenhum mestre veio treiná-lo, nenhum profeta veio trazer uma revelação de destino, e nenhum apóstolo tinha fundamentado ainda. Ele tinha acabado de ser salvo, ele precisava agora de fundamento. Então precisamos tomar cuidado como igreja, as pessoas que estão sendo salvas, não cobrar delas o mesmo nível de pessoas que já estão há muito tempo fazendo parte de uma eclésia, de uma igreja. Amém? Porque ainda eles são meninos, e não se cobra aquilo que você não ensina. Amém? Primeiro você tem que treinar essas pessoas, capacitar essas pessoas, fundamentar essas pessoas. E agora Pedro chega diante dele e fala: não é assim, para com isso. Mas ele não discerniu também Pedro. Peraí, acabou de ser salvo, como é que eu vou partir de frente para ele? Porque Pedro era impossível, era extremo. Lembra dos extremos de Pedro, né? Hoje eu te amo, Senhor. Não, hoje eu nego o Senhor. Eu digo que amo 3 vezes, eu nego 3 vezes. Estou contigo para onde se eu quiser, e daqui a pouco já não estava mais com ele. Então Pedro era muito extremo, mas era um apóstolo que estava preocupado em fundamentar, em que não acontecessem coisas erradas, e que Simão não podia ser mais um que ia também agora querer fazer as coisas por dinheiro, porque existiam muitos falsos líderes, falsos crentes, que começavam a se vender, se prostituíam e faziam as coisas por dinheiro. Então Pedro agora entra para fundamentar. Diga: Pedro entra para fundamentar. Aleluia. Então entenda isso. Assim como Filipe foi muito bem treinado, foi muito bem capacitado, começou desde ali um aspirante, almejando, depois ele foi para um diácono, e agora se tornou um evangelista. Ele alcançou o ofício dele, não a hierarquia, mas o ofício dele. Como Estevão, o nível era tão profundo de revelação, de intimidade com o Senhor, que ele foi apedrejado, morreu apedrejado e não murmurou, se ajoelhou e adorou o Senhor. O Senhor se levantou do trono e disse: Estevão. E olhou para ele, e as pessoas apedrejando, mas Estevão tinha um entendimento espiritual, que aquelas pedras só iam fazer ele crescer. Aquelas pedradas só iam fazer com que ele tivesse cada vez mais um rosto de pedra, se tornasse cada vez mais forte. Se fosse fundamento pastoral: por que está fazendo isso comigo, Senhor? Estou na tua presença. Paulo e Silas estavam na presença, largaram tudo para servir o Senhor e estavam presos. Vocês entendem como que nós fomos preparados só para receber milagres, mas não para enfrentar as lutas? E por isso que uma geração pastoral é uma geração que não aceita quando Deus não faz alguma coisa. Se levanta contra Deus, se afasta da presença, porque é uma visão errada. E lá em Pedro, 1 Pedro capítulo 2, verso 5, Estevão não correu, Estevão não desistiu, Estevão não pediu para sair. Sabe por quê? Porque ele sabia que ele era uma pedra viva, e o que jogavam nele era a pedra morta.
1 Pedro 2, verso 5, também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para serdes, olha o propósito, para quê? Casa espiritual para quê? Salvos para quê? Sermos uma pedra viva para quê? Para serdes sacerdócio santo. Sacerdócio santo. Há um propósito na tua salvação, na tua vida espiritual. Pedra edificada para ser sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais, porque é isso que o sacerdote sempre faz. Ele oferece sacrifícios espirituais agradáveis, não à igreja, não a ele, mas a Deus. A Deus, pastor. Por intermédio de Jesus Cristo. Então a igreja do Senhor é uma igreja com coração de carne, quebrantada, buscava a presença, mas o rosto de pedra. Por isso que Ezequiel 36, 26 está escrito: dar-te-ei um coração de carne. Eu vou tirar esse seu coração de pedra. Eu vou tirar esse coração que petrificou com o abandono, com a rejeição, com a molestação, com a violência, com o divórcio. Eu vou tirar esse coração que petrificou com aquela correção, com aquela exortação, com aquele alinhamento. Eu vou tirar esse seu coração de pedra e vou te dar um coração de carne. Um coração de carne, um coração macio, bom de segurar, não machuca, não fere. Porque só fere quem está ferido. Só fere, as pessoas que ferem são pessoas feridas. Quem está curado não fere. Ele perdoa, compreende, releva. Mas se ele está ferido, ele começa a ferir as pessoas. Ele começa a acusar, começa a falar mal das pessoas, porque ele está ferido, não foi curado. O coração está petrificado por alguma coisa que aconteceu. Então o profeta Ezequiel está dizendo: vou te dar um coração por meio do Espírito Santo. Eu vou te dar um coração de carne. Eu vou tirar esse coração de pedra. Diga aleluia. E é por isso, olha aqui para mim, igreja, que o diabo, o inimigo, usa tantas pessoas para jogar pedra em você, para acusar você, para falar mal de você, para criticar você, para vir com o discurso de fariseu, com o discurso religioso. Em Neemias capítulo 4, já estou encerrando, só para fundamentar aqui no capítulo 4. Tendo Sambalate, olha isso, olha esse episódio, ouvido que edificávamos um muro, ou seja, sempre que você começa a crescer, você alcança algo, ardeu em ira, e se indignou muito, e escarneceu dos judeus, da igreja do Senhor. Então falou na presença de seus irmãos e do exército samaria e disse: que fazem esses fracos judeus? Olha isso. Que faz essa fraca igreja? Essa igreja fraca, essa igreja mole, permite-se lisar isso? Eles vão sacrificar? Eles vão dar cabo dessa obra num só dia? Olha como que eles viam Sambalá e Tobias. Ele ainda pergunta: renascerão acaso dos montões de pó as pedras que foram queimadas? As pedras queimadas. E o inimigo quer fazer de você deixar de ser uma pedra viva para ser uma pedra queimada. E há três tipos pelo menos de pessoas, ou três grupos de pessoas que são essas pedras queimadas. Primeiro grupo de pessoas que representam essas pedras queimadas são pessoas que receberam a Jesus, foram salvas, mas por algum motivo abandonaram o Evangelho, abandonaram o Senhor. O segundo grupo de pedras queimadas, que se tornaram pedras queimadas, são aquelas pessoas que começaram muito bem, almejavam o ministério, estavam numa estrutura e ali queriam crescer, assumir o ministério do Senhor, assumir o chamado, e por algum motivo que não foi de Deus, deixaram o ministério, abandonaram o seu chamado. Há um outro grupo de pedras queimadas, que são aquelas pessoas que estão dentro da estrutura da eclésia, mas elas estão estáticas, elas estão cansadas, elas estão esgotadas. Elas até estão ali, amam o Senhor, mas não são pedras vivas, foram queimadas. Renascerão do pó essas pedras, se levantarão do monturo, se levantarão da queimada,
Por isso nós somos pedras vivas. 1 Pedro 2,5: achegando-vos a ele, a pedra viva, rejeitada pela humanidade, mas eleita e preciosa para Deus. Diga aleluia. Vós também, como pedras vivas, sois edificados como casa espiritual. E ainda em Êxodo capítulo 20: então disse o Senhor a Moisés: assim dirá aos filhos de Israel: vistes que dos céus eu vos falei, não fareis deuses de prata ao lado de mim, nem deuses de ouro fareis para vós outros. Um altar de pedra me farás, e sobre ele sacrificarás os teus holocaustos, as tuas ofertas pacíficas, as tuas ovelhas, os teus bois. Em todo lugar onde fizer celebrar a memória do meu nome, virei a ti e te abençoarei. Antigamente, olha aqui para mim, antigamente o altar ele era composto por pedras, porque era algo profético, e aquelas pedras juntas representavam a unidade. E ali ele entrega o sacrifício, o Senhor recebia o sacrifício. Hoje, profeticamente, para a nova aliança, nós somos essas pedras vivas que nos ajuntamos e nos tornamos um grande sacrifício vivo ao Senhor dos Senhores. Nós somos essas pedras vivas que nos ajuntamos, ainda que uma mais pontuda que a outra, talvez uma maior do que a outra, não importa, mas você é uma pedra viva do Senhor, uma pedra viva na casa de Deus. Você entende isso? Diga aleluia. Fique em pé comigo em nome de Jesus. Aleluia. Mas o Senhor quer pegar você. Talvez você ainda é uma pedra viva. Tem algumas pedras que a gente pega e machuca a mão, fere a mão. Algumas são cortantes. O Senhor quer fazer de você hoje uma pedra polida, uma pedra lapidada, e que as pessoas vão se aproximar de você e não vão se machucar. As pessoas vão se aproximar de você e não vão ser feridas, cortadas, porque você se tornou uma pedra lisa, uma pedra viva, uma pedra lisa. Por isso que Davi, o rei Davi, quando foi para derrubar Golias, ele pegou 5 pedras, qual o detalhe? Lisas no ribeiro. 5 pedras apostólicas, lisas. Olha o detalhe, lisas. Você tem que ser uma pedra viva, mas uma pedra lisa. Já pararam para pensar que uma pedrinha no nosso calçado, por pequenina que seja, mas se tiver algumas pontas, ela machuca, sim ou não? Ela machuca. Se fosse lisinha, você muitas vezes nem sente. Você vai ser uma pedra no sapato do diabo a partir de agora. Uma pedra viva. Você crê nisso? Você crê nisso? Isaías 50, verso 5, publica por favor. Isaías 50, verso 5. Senhor Deus me abriu os ouvidos, e eu não fui rebelde, não me retirei para trás. As minhas costas ofereci aos que me feriam, e a minha face aos que me arrancavam os cabelos. Não escondi a minha face dos que me afrontavam e me cuspiam, porque o Senhor Deus me ajuda. Diga aleluia. Assim não me confundo. Por isso eu pus o meu rosto como um seixo. Eu pus o meu rosto como um seixo, pedra, porque sei que não serei envergonhado. Perto está o Senhor e me justifica. Quem contenderá comigo? Compareceremos juntamente. Quem é meu adversário? Chegue-se para mim. Eis que o Senhor Deus me ajuda. Quem há que me condene? Eis que todos eles como roupas se envelhecerão, e a traça os comerá. Fez o meu rosto, amor, como que de pedra. O inimigo pode dar murros, pode bater. Pode vir todo e qualquer tipo de luta, mas seu rosto é de pedra. Coração de carne para o Senhor, rosto de pedra para o inimigo.
A igreja apostólica é uma igreja com coração de carne e o rosto de pedra. Quanto mais lançam pedra em você, mais você coloca no teu rosto. Rosto de pedra. O inimigo não vai conseguir vencer você. Você vai suportar. Porque mais importante do que bater é suportar. Você vai cansar o seu adversário, que vai bater, 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 bater. Ele vai cansar e você vai estar em pé. Quantos hoje querem ter esse coração de carne e o rosto de pedra? Um rosto de pedra, isso é muito sério. Não vai ter luta que vai te derrubar. Você não será mais vencido. Não vai haver nocaute que vai te colocar no chão. Não, não. Você vai continuar em pé. Ainda que pessoas te firam, ainda que pessoas te agridam, te caluniem, ainda que pessoas te batam, ainda que venham ventos fortes, tempestades, ainda que venham adversidades, teu rosto é de pedra, teu rosto é de seixo, teu rosto é forte, está firmado no Senhor, como foi o rosto de Paulo, como foi o rosto de Pedro, como foi o rosto dos apóstolos, como foi o rosto de Esther, como foi o rosto de Ruth, como foi o rosto de Abraão, de Josué, de Jesus Cristo.